Em janeiro, os candidatos eleitos em outubro assumem os cargos. Entretanto, em Mococa, somente o Poder Legislativo vai assumir o mandato. É que nesta segunda-feira saiu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre o recurso do candidato a prefeito Aparecido Espanha, que venceu nas urnas com 19.412 votos. O TSE negou o pedido do registro de Aparecido Espanha baseado na lei da ficha limpa. Portanto, ele não poderá assumir a prefeitura no próximo dia 1º. Em entrevista à nossa emissora, o candidato reforçou que não vai recorrer à decisão para não atrasar a vida da cidade. E para comentar o que acontece agora após essa decisão, o TVD Notícias recebe ao vivo o excelentíssimo juiz da 73ª Zona Eleitoral, Dr. Sansão Ferreira Barreto, que será entrevistado por Edson Balista. É com você, Edson. Obrigado, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o TVD Notícias. Pois é, momento histórico na vida política de Mococa. Nós vamos conversar um pouco mais esses dias. Já entrevistei o candidato Aparecido Espanha e hoje nós recebemos aqui o Dr. Sansão Ferreira Barreto, que é juiz aqui da Zona Eleitoral de Mococa. Doutor Sansão, novamente é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do TVD Notícias, hoje para falar de um outro assunto, mais do interesse local. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Edson. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer poder contribuir para o esclarecimento da população nessa questão tão tormentosa que estamos vivendo nesses dias. Pois é, há uma celeuma das pessoas realmente estão sequiosas por saber o que acontece agora na cidade, com o Aparecido Espanha não podendo assumir o cargo de prefeito no dia 1º de janeiro, mesmo tendo obtido a maioria dos votos. Após essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, também com a desistência do candidato Aparecido Espanha em recorrer dessa decisão, como ele próprio afirmou aqui em entrevista, o que acontece agora, doutor? Bem, a lei diz que, uma vez negado o registro do candidato, os autos, após o trânsito em julgado, eles retornam para o Tribunal Regional Eleitoral. E o Tribunal Regional Eleitoral, por meio de resolução, ele define o que acontece no município, se serão feitas novas eleições ou se terá uma outra solução. Essa questão que o senhor me disse, que o candidato Aparecido Espanha disse que não irá recorrer, e se ele então apresentar essa petição de desistência do recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, isso com certeza abrevia a resolução da questão, porque o tribunal poderá, diante da desistência, certificar o trânsito e remeter os autos de Brasília para São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral, que vai, como eu disse, definir o próximo passo, que será dado aqui no município de Mococa. E isso ele faz por meio de resolução do seu plenário. Bom, uma outra dúvida, doutor Sansão. A Maria Edna, prefeita atual de Mococa, foi a segunda colocada no pleito de outubro, obtendo mais de 11 mil votos. Nesse caso, em questões anteriores, geralmente o segundo colocado assumia a prefeitura no caso de um eventual processo, uma eventual ação como a que decorreu. Por que, nesse caso, a prefeita Maria Edna não assume a prefeitura? Bem, Edson, essa é uma pergunta muito boa e ela também tem uma resposta que nós ainda não temos a certeza absoluta para dá-la. Por quê? Porque o Código Eleitoral, no artigo 224, na sua redação original, na cabeça do artigo, a gente chama de caput, cabeça do artigo, ele dizia que somente haveria novas eleições se houvesse a anulação de mais da metade dos votantes, dos votos que foram dados na eleição. Houve uma chamada mini-reforma eleitoral em 2015 e o Congresso inseriu o parágrafo 3º a esse artigo 224 e pela redação desse parágrafo 3º, o que ele diz? Que em havendo a negativa do registro ou a cassação do diploma ou do mandato, independentemente do número de votos anulados, ocorreriam novas eleições. Então veja que o parágrafo 3º está diametralmente diferente, conflitante com a cabeça do artigo 224.
Só que foi uma reforma feita agora em 2015 e as nossas eleições ocorreram em 2016, ou seja, não houve ainda aplicação desse novo dispositivo. Nós não sabemos como que o tribunal vai resolver essa questão. Se vai dar vigência ao parágrafo 3º ou se vai aplicar a cabeça do artigo. Por quê? Eu digo isso porque esse parágrafo 3º ele é objeto de questionamento da sua constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral questionando a validade desse parágrafo 3º. Mas como hoje nós estamos aqui às primeiras eleições após a mini-reforma eleitoral de 2015, nós não sabemos, né, qual vai ser a decisão do tribunal a respeito desse artigo. Tanto que, quando nós estávamos conversando um pouco antes, eu disse que eu tive o cuidado de ligar hoje para falar com o juiz assessor do Tribunal Regional Eleitoral e perguntei a ele se o tribunal já tinha enfrentado, né, essa questão, e ele me disse que não, né, e que só vai, porque nós tivemos aqui no estado de São Paulo 7 prefeitos nessa situação de terem sido eleitos, né, com mais votos, mas que tiveram seus registros impugnados. Eu acho que dos 7, apenas um logrou êxito em poder assumir a prefeitura. Então nós temos aí pelo menos 6 casos, até onde eu tenho conhecimento, em que o Tribunal Regional Eleitoral vai ter que decidir o que vai acontecer, novas eleições ou se vai aplicar a cabeça do artigo 224. Bom, outra questão recorrente até em cima do que o senhor está dizendo, anteriormente também, o custeio de uma nova eleição, que querendo ou não isso demanda recursos, né, pelo trâmite do pessoal do cartório eleitoral, a questão das urnas eletrônicas, tudo mais. Antigamente, quem sofreu a perda, no caso do direito, ele arcava com esse custeio de uma nova eleição. Hoje isso mudou? Então, nessa mini-reforma de 2015 houve mudança também. O Congresso entendeu por bem que as novas eleições teriam seus custos suportados pela Justiça Eleitoral. Mas esse também é um dispositivo que é questionado, né, porque a Justiça, pelo menos ao meu ver, entende que aquele que causou prejuízo deve reparar o prejuízo, né? Isso é uma regra de justiça milenar. Então, o candidato que deu aso a novas eleições em razão, né, de um problema que ele próprio teve, em tese deveria suportar os custos da nova eleição. Mas a mini-reforma afastou isso, dizendo que os custos são suportados pela Justiça Eleitoral. Bom, doutor, convocada essa nova eleição, qualquer pessoa pode se candidatar ao cargo de prefeito e também de vice-prefeito, claro, respeitando os preceitos legais, de ser filiado ao partido há pelo menos 6 meses, ter o domicílio eleitoral de pelo menos 1 ano, ou existe mais alguma outra exigência, ou alguma exigência não vai ser exigida? A princípio, se houver novas eleições, o único que não poderá participar foi o candidato que teve o seu registro de candidatura rejeitado. Então, o candidato Aparecido Espanha não poderá ser candidato, obviamente. Então, todos os demais que preenchem aqueles requisitos que são exigidos, em tese, podem, né, se tornar candidatos, né? Como o senhor disse, estarem filiados a partido político, eventual, se forem funcionários públicos, eventual desincompatibilização, né, para poderem concorrer ao novo cargo. Então, todas aquelas exigências, aqueles requisitos de uma eleição normal também, a princípio, se aplicam para uma eleição extraordinária. Bom, doutor, uma outra dúvida bastante recorrente é como o Aparecido Espanha teve o seu registro de candidatura cassada, automaticamente, para se configurar isso, precisou-se ter eleição, as convenções, o pleito em si e a formação da coligação. Essa decisão compromete, no caso, os vereadores que foram eleitos pela coligação do Aparecido Espanha, ou não há prejuízo nesta decisão do TSE com relação aos vereadores eleitos nessa coligação? Perfeito, não há nenhum prejuízo, Edson. Por quê? Porque são 2 eleições distintas. Uma é a eleição majoritária para o cargo do chefe do executivo, né, o cargo de prefeito, e outra é a eleição proporcional, né, para o legislativo. Então, embora ocorram na mesma data, são 2 eleições distintas, então a anulação né, dos votos do candidato Aparecido Espanha em nada repercute nos votos dos vereadores. Bom, dia 1º de janeiro está próximo,
prefeitos eleitos, vice-prefeitos, vereadores de todo o Brasil, salvo aqueles casos em que tem ações como esta, vão assumir os seus cargos. Em Mococa, isso não ocorrerá. Quem assume, então, o cargo do Poder Executivo de Mococa? Perfeito. No dia 1º de janeiro, né, os novos vereadores tomarão posse e, pela lei orgânica do município, pelo regimento da casa, o mais votado assume ali a presidência dos trabalhos para a eleição daquele que será o novo presidente da Câmara, e em estando vago o cargo de prefeito, a lei, né, diz que esse cargo ele é assumido pelo presidente da Câmara. Então, o novo presidente da Câmara de Mococa vai ocupar o cargo de prefeito interino até, né, que o tribunal resolva o que acontecerá aqui na cidade de Mococa. Bom, havendo então, no caso, a Câmara eleja o seu presidente, automaticamente ele tome posse como prefeito provisório. Há alguma restrição legal para que ele não possa fazer determinadas ações em virtude que ele está no cargo provisoriamente? Ele deve ou pode seguir normalmente o orçamento público, se haver necessidade de realizar um concurso, ele pode, ou há alguma restrição com relação a isso? Bem, a princípio, pelo que eu tenho conhecimento, ele assume o cargo com os seus plenos poderes. Existe já um orçamento, a Câmara já aprovou um orçamento público para o ano seguinte, né, e esse orçamento pode ser executado pelo prefeito interino sem qualquer restrição. Bom, doutor, o que aconteceria se o candidato Aparecido Espanha não desistisse da candidatura, entrasse com um pedido de embargo de declaração? Se impediria, no caso, uma nova eleição? Lembrando a todos que os prazos processuais, de acordo com o TSE, estão suspensos do dia 20 ao dia 31 de dezembro. Sim, a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, ela, claro que poderia ser objeto de recurso. Como o senhor disse, embargo de declaração, ele é um recurso que ele tem limitações. Ele só pode questionar a decisão se ela foi omissa, se ela foi contraditória ou se ela foi obscura em alguma parte. Salvo o melhor juízo, no meu entender, não havia omissão, obscuridade, nem contradição da decisão proferida. Então, ao meu modo de ver, não caberiam embargos de declaração. Mas é claro que, havendo a oposição dos embargos, isso impede o trânsito em julgado. E não havendo trânsito em julgado, se prolonga, né, a solução da questão. E claro que, em havendo outro recurso, depois dos embargos de declaração, o candidato ainda poderia, em tese, entrar com recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso impediria o trânsito em julgado e deixaria, né, faria com que houvesse o prolongamento dessa situação de instabilidade na cidade. Então, aqui de público, né, eu quero parabenizar o candidato Aparecido Espanha, que, né, abriu mão de um direito legal que ele possui em favor da resolução mais rápida dessa questão de quem será o novo prefeito do nosso município, que é muito importante, né? O município ele está, vamos dizer assim, sem direção, né? E isso é muito ruim para os negócios públicos. Bom, e qual seria o prazo, então, para que seja convocada essa nova eleição? Certo. Em havendo novas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral ele já tem determinadas datas pré-fixadas para novas eleições extraordinárias. Eu vou citar somente as duas primeiras. Se houver, por parte, a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, por meio de resolução de novas eleições, e essa determinação ocorrer até o dia 21 de janeiro, nós poderíamos, em tese, fazer as eleições aqui em Mococa no dia 12 de março, que já é uma data pré-definida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mas, se não houvesse tempo até o dia 21 de janeiro, mas se o Tribunal Regional Eleitoral, por meio de resolução, determinasse a realização de novas eleições até o dia 11 de fevereiro, nós poderíamos, então, fazer as eleições aqui no dia 2 de abril de 2017. Bom, doutor, para que sejam realizadas novas eleições, embora seja uma eleição extraordinária, ela implica também nas mesmas legislações
que uma eleição ordinária normal. Sim. Né? Os prazos de campanha, como nós tivemos agora nessa última eleição, que já mudou, né? De 90 para 45 dias. O fato da publicidade em si, dos candidatos, o prazo de convenções dos partidos, isso fica mantido da mesma forma ou o senhor vai fazer alguma restrição com relação à questão das publicidades, do prazo de campanha? Então, a princípio, as mesmas regras que foram aplicadas por uma eleição normal também são aplicadas por uma eleição extraordinária. A princípio isso, 45 dias de campanha, as campanhas com aquelas regras e proibições previstas na legislação, que os candidatos têm todos conhecimento, né? Tem que haver sim, né, a escolha do candidato por meio dos seus partidos em convenção, depois o registro, né? Segue o procedimento normal. Tá certo, doutor. Tenho certeza que a sua entrevista foi muito esclarecedora a toda a população de Mococa. Eu gostaria de deixar aqui as câmeras, o espaço aberto, para que o senhor desse, como juiz eleitoral de Mococa, que provavelmente Mococa passará por um novo pleito, né, deixasse uma mensagem para a população que terá novamente que ir às urnas, lembrando que o voto é obrigatório. Sim, eu quero agradecer, Edson, a entrevista, né, sempre muito bem conduzida por você, agradecer à TVD pelo convite, essa oportunidade de prestar esclarecimentos à população de Mococa. Em primeiro lugar, agradecer, né, à população de Mococa, a todos aqueles que estiveram envolvidos com as eleições e que ocorreram de forma ordeira, de forma tranquila, parabenizar a todos por isso, e em havendo novas eleições, né, para que os munícipes tenham consciência, né, de que o voto ele é muito importante, porque ele escolhe quem vai gerir os destinos da nossa cidade, portanto que, se houver novas eleições, que escolham seus candidatos de forma livre, né, de forma consciente, e que sejam pessoas preparadas para bem gerir os negócios da nossa querida cidade. Bom, de toda forma, agradeço o senhor. Provavelmente a TV Direta fará aqui também uma cobertura e com certeza haverão dúvidas, né? E nós vamos precisar de esclarecimentos e contamos com a sua participação e também levar essas informações a toda a população de Mococa. Novamente agradeço muito a sua participação aqui no TVD Notícias. Obrigado, Edson. Eu fico à disposição e talvez eu não sei se vou conseguir resolver todas as dúvidas, porque como é uma legislação nova que ainda não tem jurisprudência, nós também temos algumas dúvidas. Mas o tribunal, juntamente com a Justiça Eleitoral Local, nós vamos passo a passo, né, sanando todas as dúvidas e trilhando o melhor caminho para a nossa cidade, querendo Deus. Obrigado. Nós conversamos aqui com o juiz da 73ª Zona Eleitoral de Mococa, Dr. Sansão Ferreira Barreto, que esclareceu muitas dúvidas sobre essa possibilidade de Mococa ter uma nova eleição. Você que acompanha o TVD Notícias, fique ligado, porque nós vamos mostrar e trazer todas as informações necessárias para você, eleitor de Mococa, que deverá passar por todo o processo eleitoral novamente. Mais uma vez agradecendo o Dr. Sansão.